A palavra diplomática refere-se ao estudo e análise de documentos antigos, especialmente manuscritos, com o objetivo de determinar a autenticidade, origem, data e autoridade desses documentos. A diplomática é uma disciplina importante para historiadores, arquivistas, paleógrafos que trabalham com documentos históricos e arquivos. A análise diplomática envolve decifrações de escritas antigas, estudo das características físicas dos documentos, como tipo de papel, tinta e selos utilizados. A identificação de estilos de escrita, o contexto histórico em que os documentos foram produzidos e a autentificação de assinaturas e selos. Essa análise ajuda a determinar a autenticidade dos documentos históricos e compreender melhor a história e a cultura de determinada época. O Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado, que o Dicionário OAS da Língua Portuguesa estabelecem que diplomacia se formou a partir do francês diplomatie, nome feminino derivado por sua vez do adjetivo diplomatique. Este vocábulo tem origem no grego diploma, matos, nome neutro com o significado de objeto, duplo tablete de papel dobrado em dois. Através do latim, diploma, papel dobrado, carta de recomendação, carta de licença ou privilégio. O Dicionário de Machado é o Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa, de Antônio Geraldo da Cunha, datam de 1813, a primeira atestação da palavra em português, mas o dicionário OAS indica o ano de 1836 para este caso. Olá pessoal, dando continuidade ao trabalho da professora Deolinda, da obra Introdução à Redótica, dando a minha parte, vou ficar com a escrita dentro da diplomática. Não somente a escrita, mas também as siglas, abreviações que eram usadas ou podem ser usadas ainda hoje. Pois é, continuando, o estudo da escrita na diplomática envolve o exame de estilos de escrita, grafias, caligrafia, abreviações, marcas de pontuação e outros aspectos da escrita presente nos documentos históricos. Os paleógrafos, ressaltando que a diplomática e a paleografia elas andam de mãos juntas, praticamente uma não vive sem a outra. Então, continuando, os paleógrafos são os especialistas que se dedicam à análise da escrita em documentos antigos, pois são capazes de decifrar e datar manuscritos com base nas características da escrita e do alfabeto utilizado na época. Assim, o estudo da escrita na diplomática desempenha um papel fundamental na análise de documentos históricos, na autenticação das assinaturas, para saber se esse documento ele é realmente verdadeiro, e na compreensão do contexto em que esses documentos foram produzidos. É uma habilidade especializada que requer conhecimento profundo da história da escrita e do desenvolvimento da língua ao longo do tempo. Ou seja, a diplomática, como os meninos vão explicar mais para frente, ela trabalha junto com isso, mais especificamente em documentos oficiais, ou seja, documentos jurídicos, documentos que têm a sua destinação, que tem a sua origem destinada à fé pública. Tem, porventura, servir como documento jurídico, como algo verdadeiro, válido perante a justiça e a sociedade também em geral. Dando continuidade aqui no texto do próprio livro do Spina, 1921, no caso o livro é a edição de 77, nós vemos várias siglas aqui na página não lembro o número da página. Página 52. Aqui tem várias siglas, principalmente usadas em textos antigos, algo que até que nos surpreenda. Por exemplo, como o asterisco. A maioria, a geração mais nova crê que é algo que está sendo utilizado mais agora, né?
mas não é bem assim, é algo que é utilizado há bastante séculos. Então, dando continuidade, temos aqui esse documento Notae Sententiarum. O meu latim não está bom. Então, aqui já do lado já tem um texto em espanhol explicando todas as siglas em espanhol, mas vou falar em português. De las siglas de las sentencias. Então é isso. Notae Sententium quer dizer notae sigla, Sententium sentenças. Então vamos lá. Começando aqui um asterisco. Asterisco se coloca onde se há omitido algo, para que se veja claramente na omissão. Em grego mama aste, estrela, de onde vem, e o nome aqui, ó, como a gente vê aqui, o asterisco começou primeiro uma estrela e ao longo do tempo ele vem aqui mudando. Aí o segundo, obelo, é uma flecha ou raia horizontal que se agrega a palavras, sentenças que se repetem sem necessidade. Aqueles lugares onde se há notado alguma falsidade, como dando a entender que aquela flecha mata no... querendo dizer justo que aquilo é algo falso. A palavra abelo vem do grego abelos, que significa flecha. Então, um documento que no passado teria essa flecha ou obelos, está relacionado que ali teria algo falso. E aqui na primeira nota aqui, vamos para o terceiro, que é o obelo que é o obelo com um ponto acima, dá a entender que se tem dúvida daquela palavra ou sentença, se deve quitar ou não. Aqui de abreviações, principalmente abreviações antigas, principalmente por encontrada no soneto, creio que seja soneto, é um conjunto, os tempos modernos podemos dizer que seria uma antologia, né, de textos do Cancioneiro da Vaticana. Tem umas abreviações bem interessantes. O Cancioneiro da Vaticana, ele se encontra na Biblioteca do Vaticano, e é uma coletânea medieval de 1.200 cânticos, trovadores está relacionado a poeta, né, a poema, ou seja, cantigas mesmo, né? Já que as histórias do passado e oralidade, os primeiros textos eram nesse formato dos trovadores, de cantigas, de sonetos, essas coisas assim. Então, sem delongas, bora continuar. Aqui, como podemos ver, ó, como era abreviado o ma, na, apenas o A com tipo um acento circunflexo, um tiozinho aí, o ar com R. Olha, ó, como podemos ver, cada sílaba tem uma abreviação totalmente diferente. Bre, com esse tio aí já passando acima do B e passando um pouco já da letra. O B, o Bri, por exemplo, como podemos ver, é algo bem interessante e que era utilizado de forma oficial. Então, a caligrafia na diplomática vem para isso. A gente vai saber como o texto era escrito no passado, se ele era um texto oficial, se foi feito por profissionais ou não. Aí, por as abreviações, poderemos saber qual sociedade usou e que época pertencia esse texto. Abreviações que eu nunca vi, que nem sabia que tinha existido um dia. Então é isso, pessoal. Vamos dar
prosseguir para o restante dos componentes do grupo aí para a apresentação. Então, boa tarde. Vou falar um pouco sobre as características em documentos escritos da diplomática, que pode variar de acordo com a época, com a região e que elas foram produzidas. No entanto, algumas características gerais incluem o estilo da escrita, que são diferentes estilos de escrita, como a escrita gótica, carolíngia, humanística e entre outras. Que as variações elas são de acordo com a época, com a região que elas foram produzidas. Outras são as formas e as letras. As variações nas formas das letras ao longo do tempo incluem as letras cursivas, capitais, abreviaturas e entre outros estilos específicos de cada período. Outros são o tamanho e a proporção. A variação no tamanho das letras, na proporção entre a altura e a largura e na distribuição do texto na página. Também a ornamentação. O uso de decoração, símbolos, desenhos e iluminaturas que pode estar presente no documento mais elaborados. Também a caligrafia. A quantidade e a qualidade da escrita, na habilidade do escriba, ela pode variar de acordo com o documento, ou seja, de um documento para o outro. Essas características gráficas são estudadas na diplomática paleográfica para auxiliar na datação, na autenticação e na interpretação dos documentos antigos. Outras características são o uso de uma linguagem formal e exemplar para garantir a sua autenticidade e validade. A identificação clara do emissor e do destinatário do documento, o uso de selos, brasões e outros símbolos oficiais para garantir a sua autenticação. Texto cuidadosamente estruturado e organizado, uso de fórmulas de cortesia e expressões protocolares, uso da caligrafia cuidadosa e legível, utilização de um papel e de tinta de alta qualidade para garantir a durabilidade do documento. Essas características gráficas elas eram importantes para garantir a autenticidade e a validade dos documentos oficiais na época que elas foram produzidas. Bom, e continuando, eu vou falar sobre o protocolo. E o que seria esse protocolo? O protocolo é o selinho de identificação dos documentos de antigamente, né? O selinho, o carimbo. E existe na diplomática existem dois tipos de protocolo, que é a invocação divina e a intitulação. Na invocação divina, ela pode ser verbal ou simbólica, ou monogramática, né? E a verbal envolve palavras como in nomine Domini, que significa em nome de Jesus, ou in nomine Sanctissimae Trinitatis, que significa em nome da Santíssima Trindade. E essas expressões eram usadas para invocar a presença e a bênção divina sobre o documento. Já na simbólica, era feita por meio de símbolos ou monogramas. E um exemplo disso seria a sobreposição de duas letras gregas, como exemplo da letra X e P, que formavam um monograma constantiniano, ou um enlace do S na haste alongada do I. Ambos representados símbolos cristãos de crisma ou monogramas de Jesus Cristo. E essas representações eram utilizadas como uma forma de invocação religiosa. E a evolução do uso da invocação divina variou ao longo do tempo. Documentos pré-carolingios frequentemente usavam a invocação simbólica, e com Carlos Magno foi introduzida a invocação verbal, tornando-se mais comum. No entanto, a partir do século XII, a documentação portuguesa começou a abandonar gradualmente o uso da invocação religiosa em seus documentos oficiais. Intitulação. A titulação é a parte das fórmulas protocolares que se concentra em identificar as partes envolvidas no documento, ou seja, o autor, o destinatário e a saudação. E ela se compõe em 3 elementos: nomes e títulos do autor, isso inclui o nome da pessoa que emite o documento e os títulos associados a essa pessoa, por exemplo, Dom Pedro, pela graça de Deus, rei de Portugal e do Algarve.
Identifica claramente o autor do documento e os seus títulos reais. Nome do título e destinatário. Esta parte identifica quem é o destinatário do documento, muitas vezes incluindo sua localização ou endereço, por exemplo, cidade de Coimbra. Indica o destinatário e seu local. Uma saudação. O documento conclui com uma saudação, que pode ser uma forma de cortesia ou bênção. Em muitos casos, saúde é uma saudação comum, desejando bem-estar e prosperidade ao destinatário. Essas fórmulas de intitulação ajudam a identificar claramente quem emitiu o documento, para quem ele se destina, e expressam cortesia e respeito por meio da saudação final. Elas são essenciais para a compreensão e interpretação adequada dos documentos formais. Agora eu vou falar um pouco sobre as fórmulas do texto da diplomática, onde os textos são divididos em fases, que são fases do preâmbulo, notificação, narrativa e dispositivo. E por último, as cláusulas finais. Iniciando pelo preâmbulo, é denominado um termo que se refere à introdução de um texto, documento ou prefácio de um livro, ou a parte inicial de uma lei, ou seja, é um texto introdutório que apresenta o assunto principal do documento, como por exemplo, o preâmbulo de uma lei é um relatório preliminar que precede a promulgação de uma lei ou um decreto. Uma notificação, ela pode ser denominada como notificação de promulgação, que é um instrumento que declara a existência de uma lei e ordena sua execução. Ela pode ser utilizada para comunicar a entrada em vigor de um acordo, um protocolo ou mesmo uma convenção ou qualquer outro tipo de documento que seja legal. Um exemplo é a notificação que pode ser feita para mesas de Câmara e do Senado, em sessão solene do Congresso ou no caso de emendas constitucionais. Bom, dando continuidade, a parte narrativa de uma lei é aquela que se descreve algo vivenciado ou testemunhado. Ela pode conter informações sobre eventos, circunstâncias, justificativas, objetivos, valores e ideias que foram levados em consideração durante a elaboração do texto. A parte narrativa de uma lei fornece um contexto para a compreensão de suas disposições e pode incluir uma introdução de um preâmbulo. O dispositivo de um documento é aquele que são estabelecidas as regras, direitos, obrigações, sanções ou qualquer outra disposição legal em uma lei. O dispositivo é composto por artigos, parágrafos, incisos e alíneas que contêm as normas jurídicas que devem ser seguidas. Essa parte geralmente ela é mais objetiva e direta, fornecendo instruções claras sobre como as situações devem ser tratadas e quais são os direitos e deveres das partes envolvidas no dispositivo. O dispositivo é a parte mais importante do documento legal, pois contém as regras que devem ser seguidas. E por último, as cláusulas finais em leis e documentos são as disposições que encerram o texto legal ou documento, podendo conter informações importantes sobre a aplicação e vigência. Essas cláusulas podem ser de diferentes tipos, como as cláusulas de vigências, de revogação, de ratificação, de punição e entre outras cláusulas. As cláusulas de vigências estabelecem a data em que a lei ou documento entrará em vigor, enquanto a cláusula de revogação indica quais leis ou disposições legais serão revogadas pela nova lei ou documento. A cláusula de ratificação é utilizada para confirmar a validade de um ato ou de um acordo, enquanto a cláusula de publicação determina como e onde o texto legal ou documento será publicado. As cláusulas finais são importantes para garantir a correta aplicação e interpretação de lei ou documento e devem ser redigidas com clareza, precisão para evitar ambiguidades ou conflitos de interpretação. Bom, essas são as fórmulas de um texto na diplomática. Qual é a importância da diplomática na pesquisa histórica e na compreensão de documentos antigos? Então, a edição diplomática, ela tem a grande característica de que pega-se o documento original e se transcreve esse documento original.
para evitar problemas de leitura. Depois, quando você tem o documento já transcrito, aí você vai fazer uma leitura mais técnica, mais apurada, buscando sentidos do que está escrito ali, buscando, inclusive, a fase fonética, né? Como é que a pessoa pronunciava aquela palavra, que era uma coisa que se fazia muito, né? E aí, uma das coisas na edição diplomática é porque você vai atrás de documentos que às vezes são tão antigos que o próprio estado de conservação deles dificulta a leitura. Então, um trabalho é você fazer a transcrição desse documento e outro trabalho é você fazer a leitura e a interpretação dele, né? Então, a edição diplomática, essencialmente, ela vai ser isso, como eu estava mostrando anteriormente para os colegas aqui, edições antigas, e depois você pega uma edição diplomática que ela já está transcrita, né? E a partir dali então você começa. Como é o exemplo que eu usei aqui da gramática do Nebrija, né? Que é a primeira gramática que se conhece a partir de língua latina, que no caso era em espanhol, é de 1492, ela é anterior a qualquer gramática da língua portuguesa. Se você vê o documento original, não tem condições de você lê-lo e interpretá-lo diretamente. Então, a edição diplomática possibilita isso. Primeiro foi feita a transcrição e depois você faz a leitura dele. E a segunda pergunta: como a diplomática contribuiu para a autentificação de documentos históricos? Ela contribui no sentido de que o documento ele é examinado cuidadosamente, é feita a transcrição, é comparado inclusive com outros documentos, se houver, claro, mas outros documentos da mesma época, outros documentos eventualmente do mesmo autor, e você consegue às vezes descobrir, você, lendo, você fala, puxa, mas esse autor normalmente ele não se expressa desse jeito, e aí levanta uma dúvida de quem realmente é a autoria. De quem, por exemplo, casos que a gente tem sobre o que eu estou te falando, a Ilíada de Homero, né? A Ilíada é uma obra lá da literatura grega, muito anterior ao Império Romano, né? Está escrita, mas ao longo do tempo, alguns autores acharam de acrescentar algumas coisas ali. E como eram autores pequenos, eles não colocavam o nome deles. Eles falavam, não, quem escreveu isso foi o grande Homero. E foi lá e acrescentava na história. Então você pega edições da Ilíada em que ela não, assim, ela não é igual a outras transcrições. Aí você fala, tem coisa errada, por que ela não é igual? E é nesse sentido que você vai atrás de autenticar um documento, né? Quando você percebe que existem acréscimos, às vezes o acréscimo ele aparece escrito em tipos diferentes, em papel diferente. Então a edição diplomática, a preocupação de uma edição diplomática é essa, né? No momento em que você está verificando o documento, você se preocupar para ver se não tem alguma coisa misturada, se tem alguma coisa que não é bem daquele autor. A terceira pergunta: como a caligrafia e as abreviaturas podem revelar informações importantes em documentos diplomáticos? Bom, quanto à caligrafia, vamos deixar para comentar um pouco depois, mas as abreviações, elas mostram a primeira intenção da abreviação é em relação ao espaço. Esses documentos antigos, nós devemos pensar que pergaminho não era uma coisa muito fácil de você produzir. Você tem todo um trabalho em cima do couro do carneiro, por exemplo, né? Porque o couro do boi é muito duro para você escrever nele, né? Então eles buscavam animais com couro mais mole, como no caso do carneiro. E aí você tem todo um tratamento que você conseguia fazer na pele do carneiro, e depois você começava a gravar em cima dela, você começava a escrever em cima dela, né? E aí o que acontece?
como não é um material farto, às vezes você encontrava, por exemplo, a raspagem, né? Raspa o texto anterior aqui e vamos colocar um negócio novo por cima. E aí, exatamente pela falta de espaço de você escrever tudo, às vezes, que você deseja, é que surge a necessidade de você abreviar, né? Então você vai abreviando palavras que são um pouco mais comuns, né? E aí, além disso, a abreviação, ela acaba revelando também dados sobre a pronúncia da palavra. As sílabas que eventualmente eram pouco pronunciadas, né? Como nós estávamos falando agora há pouco de glória, né? Eu só tenho glória, né? Glória, né? Aí, do jeito que está escrito assim, o que acontece? Ele revela que essa sílaba, ela tinha uma pronúncia tão fraca que algumas vezes ela era até suprimida, e apesar da supressão dela, você continuava entendendo a palavra, né? E aí a grafia é aquela coisa, né? A gente fica pensando, puxa vida, a letra desse escriba era um negócio difícil, né? Existe no meio filológico, né, uma história que fala da palavra busilis. E a palavra busilis sempre se ficou, era uma palavra que surgiu assim, que deu muita confusão, porque ninguém achou ela escrita em nenhum outro lugar, em nenhum outro documento, e ela estava escrita lá, busilis. E aí, essa palavra, durante algum tempo, ela virou sinônimo de confusão. Por que confusão? Né? Porque ninguém conseguia saber, não achava o sentido daquela palavra, ela virou um sinônimo disso. Até que, passados muitos anos, mais de 20, 30 anos, alguém conseguiu perceber que o que estava escrito era o quê? A grafia, o escriba escreveu e não colocou isso, nem dizendo que ele ia continuar a palavra na outra linha. E aí, na realidade, estava escrito o quê? Ibus ili. Aí, ibus ili, já se sabe o que é, né? Vamos lá, né? Mas, durante muito tempo, ninguém se tocou, porque o i também é um verbo que significa ir. Ele sozinho, né? Significa vá. E aí, isso é um exemplo, por exemplo, que a grafia, a caligrafia pode gerar confusão. Demanda um estudo, né? Eu lembro desse caso da palavra busilis, que na realidade é ibus ili. Mas isso, veja, quando a gente já sabe a resposta, é fácil, mas por 20 anos ou mais não se sabia o que estava escrito ali, até que um dia alguém conseguiu interpretar. Vamos lá. Quais são as perspectivas futuras da diplomática como campo de estudo? Bom, cada vez mais se estão digitalizando documentos antigos, né? A Biblioteca Nacional Digital de Portugal, ela tem um acervo gigante de livros, como eu mostro para vocês aqui, de livros que foram digitalizados, né? Mas o livro está digitalizado integralmente, não é uma edição diplomática. Pegaram o texto e digitalizaram o texto. Qual que é o futuro da diplomática? É exatamente esse. Aquelas pessoas que se interessam por documentos históricos, né, e agora o acesso a esses documentos é mais fácil, significa que essas pessoas podem pegar uma edição facsímile e aí a leitura está prejudicada? Está prejudicada. Então demanda você fazer a transcrição desse documento, você vai fazer um estudo sobre esse documento e você vai escrever todo um preâmbulo sobre o estudo que você fez. Então, o que eu vejo é que existe espaço ainda para as edições diplomáticas, para que saiam mais edições diplomáticas de documentos históricos.
porque às vezes você pega um documento que ele vem escrito todo em letra gótica, e olha, é difícil às vezes você ler o gótico, né? E aquela coisa da economia de espaço, as palavras muito juntinhas uma da outra, né? Então é necessário primeiro você fazer uma transcrição desse documento, um estudo dessa transcrição, para ver se transcreveu corretamente, e depois você efetuar um estudo sobre o conteúdo do documento, né? Porque eu vejo que as edições diplomáticas, elas não é alguma coisa que vai acabar tão cedo, porque quanto mais se escarafunchar o passado e vamos atrás de textos antigos, mais há a necessidade de se produzir edições diplomáticas para se entender esses documentos. Obrigado. Tá bom? Então,